para começar, a gente precisa definir aqui, então, uma coisa, uma distinção feita, como eu disse anteriormente, né, citando, agora retomando pelo professor Orlando Fedeli, nós precisamos aqui distinguir uma coisa. E isso é muito, muito interessante. Porque vamos lá. Muitas pessoas falam e isso aqui vai ser crucial, mas crucial mesmo, para vocês entenderem o que o professor dizia de curto-circuito na história, né? Que é o seguinte. Hoje nós vemos, sobretudo nos artigos casuísticos, ou seja, de um pensador católico ou mesmo um pensador ateu, né? A gente vai voltar, eu vou citar mesmo ateus aqui e mesmo gnósticos que, em realidade, estudaram muito a respeito da questão da gnose, em questão, sobretudo, como eu já disse, histórica, sociológica, não doutrinária, claro, porque eles não têm conceitos claros de doutrina para poder julgar algo em âmbito doutrinal, né? De ofício, claro, porque se eles não têm concepções metafísicas, não têm realmente como julgarem no âmbito doutrinário metafísico, pelo menos não católico, e muito menos então coerente, justamente por não ser católico. Entretanto, contudo, todavia, são muito úteis esses estudos casuísticos, mesmo feitos por ateus, mesmo feitos por gnósticos, confessos. É isso que você dizer, e por isso a gente precisa fazer uma distinção, que é a distinção que o Orlando fez, que é justamente a distinção entre gnose propriamente dita e panteísmo. Por quê? Vamos lá, gnose é algo mais profundo. Panteísmo é algo mais para as massas. Isso é algo atestado através da história. Ou seja, se a gente pegar vários exemplos, a gente tem, por exemplo, a New Age, que defende uma união entre todas as religiões, enquanto e a New Age, ela tem justamente este caráter de uma religião, por assim dizer, ecumênica positiva. Positiva em que sentido? Porque ela tenta, pelo seu próprio caráter ecumênico, englobar tudo. Ou seja, ela não reduz nada de certa maneira, mas ela tenta englobar tudo como sendo todas fontes legítimas de um desenvolvimento humano. Ou seja, é como se nós pegarmos em Gênesis as primeiras cidades, né, por exemplo, fundada por Tubal-Caim, aquela primeira cidade em que foi desenvolvida a técnica, né, a flauta, por exemplo, e a própria arquitetura, a marcenaria. É o primeiro avanço da técnica na história da humanidade, ok? E a gente chega na consequência suprema desse espírito, se podemos dizer assim, apolíneo, positivo, ou seja, do homem redimir-se a si mesmo por suas próprias forças. Nós chegamos no cume, ilustrado no Antigo Testamento, na Torre de Babel, ou seja, os homens pela própria força, eles vão escalar tã, 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 até fazer uma torre que chegue até o céu, porque na verdade eles querem ser deuses. Assim é porque o homem tem uma partícula divina em si mesma que daria a ele a potencialidade justamente de redimir a si mesmo, de ser o seu próprio redentor, de ser então, em última análise, Deus. Ou seja, a gente pode ver justamente no Imagine, do John Lennon, Imagine There Is No Heaven, por exemplo, né, ou seja, quando você imagina que não existe o céu, o que acontece é que também não existe o inferno, né, claro. Uma boa apologética, né, para que você fique em cima do muro. Ainda assim, o que a gente vê com isso é o homem com esse potencial em si mesmo, justamente, redentor. É o homem enquanto o seu próprio Messias, numa última análise. Esse é um caráter positivo que nós identificamos muito na New Age. Do mesmo modo que tínhamos a Torre de Babel, temos, por outro lado, justamente a New Age, por exemplo, de modo mais recente, que, do mesmo modo, como nós vemos a diversidade de línguas na Torre de Babel, eles tentam fazer uma unificação de todas as religiões através deste ecumenismo doutrinário em um interesse por detrás, o mesmo interesse que tinha, por exemplo, na Torre de Babel, de chegarmos a um estado da humanidade, através da técnica, através da ciência, em que os homens seriam capazes, por exemplo, de não sofrer mais, de não ter mais doenças, de serem imortais, né, de vencer então o tempo, né, e de vencerem, por exemplo, a ubiquidade, ou seja, o espaço, de vencerem tanto o tempo quanto o espaço, ou seja, estarem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo, o que foi uma tentação que se agravou muito na tecnognose, como explica o Eric Davis, que depois vamos citar, justamente, que com a tecnognose, com a tecnologia,
Isso deu a possibilidade justamente da eliminação da ubiquidade. Como assim eliminação da ubiquidade? Bem, eliminação do aqui e agora, porque, por exemplo, estamos num almoço, por exemplo, e eu posso estar, por exemplo, com um tablet e posso estar durante o almoço, pá, 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 estou aqui, o Chile, estou aqui na China. Ah, nossa, olha que interessante, o Japão, tudo mais. Pronto. Isso, claro, não ocorre realmente, porque isso é um meio, né, a internet é um meio para vencer, de certo modo, a ubiquidade. É um meio, claro, um meio não é um fim em si mesmo, né. Um meio, claro, é um meio, evidentemente. Ainda assim, o que eu gostaria de dizer para todos vocês é que isso dá, e como explica o papel Ike Davis, esta impressão de que nós estamos, por exemplo, prestes a nos desvencilharmos da prisão no espaço, né. Justamente porque a criação, ela implica, então, uma ordenação entre o criado e o criador, entre Deus e os homens. E tudo aquilo que foi criado no tempo e no espaço, porque antes não existia nada ex nihilo, não é? Assim, para se desvencilhar, de certa maneira, das leis impostas tanto pelo tempo quanto pelo espaço, muitos vão buscar justamente uma solução panteísta, inicialmente, que é a que o homem consiga, por sua própria força, superar as limitações da criação e assim tornar-se seu próprio redentor. Então, a gente poderia pegar no próprio mito que eu citei do Tubal-Caim, não foi um mito, foi uma realidade real, claro, narrado na Sagrada Escritura. Entretanto, a gente pega este arquétipo e ele representa justamente, essa intenção de, por trás da técnica, chegarmos a um homem 2.0, uma humanidade 2.0, uma humanidade redimida, não é? Assim, em resumo, esse é o lado, é um caráter positivo desta religião do homem, porque o antropoteísmo, conforme definido pelo Leonardo Fedeli, é a religião do homem que se faz Deus. E do outro lado temos a religião do Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz homem. Ou seja, como nós lemos na como nós lemos na Sagrada Escritura, no profeta Davi, nos Salmos, em que ele fala que o óleo que cai na barba de Arão e até os extremos da sua das suas vestes, né, isso então foi interpretado, por exemplo, pelos santos padres como o óleo da divindade, né, ou seja, a divindade que cai e que redime na figura do sacerdote Arão, né, do sacerdote do Antigo Testamento, da linhagem justamente depois de Levi, ou seja, o primeiro sacerdote que foi Arão. Então a gente vê que estava ali prefigurado no profeta Davi, justamente que esse óleo da divindade que cai sobre a humanidade, que se casa com a humanidade, ou seja, não é, na realidade, o homem que se faz Deus, mas é Deus que vem até o homem. E assim, não é, porém, que a divindade, ela, por exemplo, defeccionou, se inferiorizou, não, pelo contrário. Porém, é Deus que nos dá agora a possibilidade em Cristo, justamente segundo a teologia católica, porque para falarmos agnósticos temos que falar da teologia católica, para que seja claro o que é o certo e o que é o errado. Então, segundo a teologia católica sã, é justamente Cristo que veio ao mundo, justamente por propiciação dos nossos pecados, para fazer a sua nova e eterna aliança e poder assim, como ele mesmo disse, abrir as portas do céu, porque ninguém vê ao Pai senão por mim. Deste modo, Cristo ele nos dá esta possibilidade de gozar, de certo modo, secundum quid, da sua natureza divina. Excelente, perfeito. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem, por exemplo, um pai de pet ou uma mãe de pet. Eles querem, agora de um modo bastante macaqueado, claro, né? Bastante mimetizado e de modo grosseiro. Se eles pudessem, eles gostariam de dar a dignidade humana aos seus cachorros ou aos seus gatos. Então, o que eles fazem para isso? Eles começam a vestir eles de gato, começam a vestir eles de filhinho, de botar um chapéu, botar não sei o quê, botar eh, um babador, botar um bico, esse tipo de coisa, como se fosse um nenenzinho humano. Assim, eles
queriam, na sua intencionalidade, claro que não podem, porque não são deuses, mas eles gostariam justamente de permitir com que estes cães, eles gozassem da dignidade humana. E claro, Deus não pode se contradizer. Então, isso, claro, é impossível, porque um homem não vai se tornar um anjo, ele não podemos alterar a nossa natureza, porque senão Deus não teria criado as coisas do modo que ele criou, ele nos teria feito anjos e não homens. Então ele é uma sua vontade está expressa na criação por meio da gradação, por exemplo, entre uma pedra, entre uma planta, um cachorro, um homem, um anjo e, por último, Deus, né. Então, justamente, e isso é o que nós dizemos que é analógico, ou seja, é por analogia. A grande dificuldade, ela é uma só, a analogia. Porque os gnósticos, eles gostariam de ser Deus simpliciter, né, ou seja, de serem de fato como deuses, e não há ninguém como Deus. Porém, o que Deus nos dá, justamente citando os padres da igreja, por exemplo, Santo Hipólito, quando e isso é um texto muito citado, por exemplo, na New Age, quando ele fala: "Sedes perfeitos como o meu pai é perfeito", ou seja, isso implica que nós temos essa possibilidade, e temos, porém, é secundum quid, ou seja, aderindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa possibilidade segundo a sua graça, justamente porque, segundo a economia da salvação, o pecado, ele é cada vez mais grave dependendo da dignidade da pessoa ofendida. Por exemplo, é mais grave que você ofenda o seu pai que você ofenda o estranho, porque entre você e o seu pai há uma hierarquia, há grados hierárquicos, né, há uma hierarquia. Assim, entre Adão, que pecou, cometeu o primeiro pecado, enquanto cabeça da humanidade, ele pecou contra Deus. Porém, a gradação aqui é infinita, porque Deus está aqui, o homem está aqui, é um abismo infinito. Portanto, nem mesmo que um anjo descesse à terra, ele não poderia redimir a humanidade, porque, na realidade, a dívida teria que ser paga sacrificando o próprio Deus, que foi, então, o que se deu no sacrifício de Cristo, para que a penalidade fosse de mesma proporção, porque aquele que é ofendido é quem deve dispor os meios para que receba o perdão. Ou seja, imagina que eu lhe ofendo, só que depois eu digo: "Ah, vamos ser amigos, estou perdoado". Não, veja, quem foi ofendido que deve dispor as condições para obtenção do perdão. E Deus, então, na sua salvação, ele justamente através do Antigo Testamento, chamou os profetas, chamou o povo de Israel, chamou os hebreus, para então deles nascer o Messias profetizado enquanto condição para a redenção da humanidade, que seria justamente Deus, ele mesmo, feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que sofrendo enquanto homem, porém também enquanto perfeitamente Deus, por ser Deus, poderia obter o perdão para toda a humanidade, justamente porque ele tem uma igual dignidade ao Pai. Deste modo, ele é o único sacrifício possível para nos dar esta possibilidade salvífica, na economia da salvação, de obtermos a nossa redenção. Então, nós não nos tornaremos deuses no céu simpliciter, porém secundum quid, porque nós gozaremos da visão beatífica. Então, como citando agora Santo Hipólito de Roma, ele fala, por exemplo, que Deus não é pobre e ele não nos chamou para outra coisa senão para que sejamos nós também deuses. E, por exemplo, referindo-se aos sacerdotes, nos Salmos de Davi, ele fala que eles estavam na Assembleia dos Deuses. Isso citado agora por Santo Afonso Maria de Ligório, né, sobre o sacerdócio em A Selva. Então, o que eu gostaria de dizer, justamente, é que seremos deuses, de certa maneira, na medida em que aderimos à graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pudermos, então, estarmos unidos a Deus na visão beatífica, contemplando, estando a nossa inteligência unida a Deus, ou seja, segundo causas segundas e não por nós mesmos, não de modo simplíciter. E isso somente segundo os méritos conquistados por nosso Senhor Jesus Cristo para tal deificação futura na visão beatífica. Ou seja, somente temos esses benefícios por causa de nosso Senhor Jesus Cristo e não por outra pessoa. Porque somente Ele, sendo Deus, pode nos dar o perdão enquanto Deus que é. Porque somente quem foi ofendido pode dispor as condições para o perdão. E as condições foi o sacrifício da cruz. Então, agora seguir a sua Santa Igreja Católica, revelada por Cristo, instituída por Cristo, para dar continuidade à sua obra salvífica. É isso, nada mais do que isso. Agora, o problema desses gnósticos, recapitulando, na Torre de Babel,
é que justamente eles querem tornar-se deuses pela própria força, pelo próprio mérito, sem aderir ao Messias, sem aderir a Cristo. Porque, claro, eles não tinham Messias, porque é algo muito o panteísmo é muito anterior, podemos dizer assim, a primeira das heresias, essa possibilidade de tornar-se como deuses, anunciada no jardim do Éden. Entretanto, o que ocorre então, é que estes panteístas, eles encaram a matéria, e essa é a principal distinção entre panteísmo e gnose, enquanto boa. Ou seja, eles acreditam que a matéria é boa, a matéria é boa. E é tão boa que, na realidade, não existe graça. É aqui o que, por exemplo, Eric Voegelin vai dizer que é a imanentização do eschaton. Ou seja, que na realidade não é como justamente o Imagine There is no Heaven. Imagine que não há mais realidades metafísicas transcendentes. Não, não há mais, só há realidades imanentes. Então disso, por exemplo, decorre o marxismo materialista. Disso decorrem as ideologias modernas, como explicado muito bem por Voegelin. Então, o que nós podemos ver em guisa de conclusão aqui é justamente que há, muito nitidamente, esses gnósticos, porém de âmbito positivo, que na realidade não seriam propriamente gnósticos, porém panteístas, ou seja, esses seguidores da religião antropoteísta, que engloba todos os gnósticos, que é o desejar ser como Deus, que foi este canto anunciado pela serpente no Jardim do Éden, e que decorrem em menor ou maior grau em todas as heresias. Entretanto, muito mais propriamente nessas duas, que é justamente panteísmo e a gnose. Assim, o panteísmo é justamente o homem, porque a matéria é boa, né? Ela é tão, tão boa, por assim dizer, tão, tão boa, tão, tão boa, que na realidade o nosso céu, o nosso objetivo é nessa vida. O céu, como diz John Lennon, não existe. Só o que existe é este mundo, é o aqui e agora, é gozar os prazeres agora, não é? É o carpe diem interpretado justamente na sua concepção ruim, né, porque pode ser tanto interpretado como aproveitar o presente momento, porque é o tempo de graça, que é o único que nós temos, ou pode ser interpretado com aproveite o tempo de agora, no sentido que só o que existe é o tempo de agora e não existe um tempo futuro, né, não existe vida futura. Não existirá então vida na graça, não existe paraíso, tudo isso são contos da carrochinha, não, só existe o aqui e agora. Então é disso que dá o fundamento das ideologias modernas, que são, como diz Wagner, propriamente religiões, porque as ideologias prometem um paraíso na Terra. Esse é o objetivo de toda ideologia moderna, é um paraíso na Terra. Resumidamente, é que nós consigamos, por exemplo, chegar na imanentização do escatom, ou seja, num momento em que este plano ideológico seja realizado e todas as realidades metafísicas sejam invertidas para que nós cheguemos ao então paraíso luciferiano, que é justamente a concepção de mundo em que Deus não existe, em que a nossa vontade e nosso desejo, ele não tem limites, que nós possamos assim, sem padecer de morte, sem padecer de doenças, sem padecer de velhice, sem padecer do problema do tempo, né? E do problema da ubiquidade, ou seja, do espaço, estamos, de certo modo, como próprios demiurgos, de fato, artífices da criação, redentores de nós mesmos e, consequentemente, deuses. Em resumo, sermos como deuses. Esse é o objetivo último da gnose, de tipo panteísta, propriamente dita, ou seja, esta concepção apolínea, que o Orlando muito bem dizia que é para os homens mais grosseiros e que tem muitas paixões, por exemplo, paixões carnais, paixões como que tem o ventre por sua própria religião, né? Que o ventre é a sua religião, é o seu Deus, ou seja, os seus próprios prazeres. Nós vemos isso muitas vezes, por exemplo, no cientificismo moderno, que quer colonizar Marte, que quer não que isso inerentemente seja algo por si só mal, ainda assim é justamente uma intencionalidade como a mesma subjacente na intenção de por trás da criação da Torre de Babel, porque não foi somente criar uma torre para o céu, mas foi uma torre criada, como diz a própria Sagrada Escritura, para desafiar Deus, para serem como deuses, porque é a intenção do homem de ascender até a divindade, revestida então por este artifício tecnológico. E aqui é que muitas vezes nós vemos que a gnose atualmente se mescla com a tecnologia,
Ou seja, que a gnose está cada vez mais próxima da tecnologia e das concepções científicas modernas, no seu âmbito panteísta, que, não vendo nada além da matéria, eliminando qualquer possibilidade metafísica de uma redenção por uma força, então, sobrenatural, quer criar o seu paraíso aqui, o que nós vemos que é impossível. E quanto mais nós tentamos criar um país na Terra, mais nós nos decepcionamos. É só ver os milhares de mortos pelo comunismo, milhões. É só ver o quanto que as ideologias modernas já mataram. Vejam, se vocês fizerem cálculos, a maior guerra da antiguidade, que foi contra os hititas e o Egito, a maior guerra na história da antiguidade, ela teve entre 20 a 30 mil mortos. Eu creio que isso seja um mês da guerra da Rússia e da Ucrânia, algo assim. Um mês. E foi a maior guerra da história da antiguidade. E claro, a quantidade populacional, porém também, justamente porque hoje, mais do que nunca, nós chegamos num nível de quanto mais nos aproximamos dessas ideologias e mais nos tornamos distantes de Deus, mais o mundo se torna cada vez mais perverso e mais demoníaco e mais distante daquele paraíso ou anteriormente, né, outrora planejado e idealizado com essa ideologia X, Y ou Z. Então, as consequências são visíveis, né? E justamente por isso que essa é a distinção que Orlando faz, que existe então uma gnose exotérica, ou seja, mais para o populacho, para o povão, que é o panteísmo, e uma gnose esotérica, né, com S, porque com X é de externo e com S dá, justamente o interno, né, o foro interno, ou seja, para sábios, né, a gnose propriamente dita, que nós podemos dizer gnose por excelência, é a gnose para os sábios, para os eleitos, né, e então a gnose para os eleitos, para os sábios, ela é justamente a gnose que nós mais comumente em artigos vemos as pessoas se referirem, né, os historiadores que aplicam a concepção da definição da gnose, seja ela qual for, em casos casuísticos, em artigos, em análise de filmes e coisas do tipo, normalmente eles intentam, quando se refere à gnose, se referir a essa religião de eleitos, de escolhidos. Isso nós vamos falar, por exemplo, em linguagens subliminares de filmes, de literatura e tudo mais. Isso é muito visível. Entretanto, depois de feita essa distinção entre o panteísmo, vamos agora então a este ramo que é a gnose propriamente dita, que é a gnose, por assim dizer. Porque isso é isso que eu gostaria de dizer, é que, por exemplo, aqui na França teve um conflito por causa disso, de contra os Cadernos Barruel, e que foi inclusive refutado muito no Le Céu de la Terre dos americanos de Javier, através de publicações de pequenos artigos no Céu da Terra do Etienne Couvet, que é um dos principais historiadores da gnose aqui na França, que já faleceu faz 2 anos, né, com 97 anos, que Deus o tenha, rezemos pela sua alma. E, ainda assim, o que aconteceu foi que um padre, inclusive um padre da tradição, o padre Grégoire Cellier, ele, em claro, com o pseudônimo de Paul Cernani, não ele não isso é uma informação interna, né, porém ele escreveu com pseudônimo, então ainda assim, o que aconteceu é que ele intentou refutar essa tendência, porque ele dizia que era um hiperfoco, um vício dos franceses, desses historiadores que só queriam falar sobre a gnose, que viam gnose em tudo, tarã, 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 e para tentar contrapor esses historiadores, né, que começaram nos anos 80 a falar sobre esse assunto na França, com o surgimento do movimento tradicionalista, identificando na igreja moderna, né, na Novus Ordo, no magistério, sobretudo no ecumenismo, este caráter panteísta e esse caráter gnóstico, né, identificando essa religião do homem, eles acabaram também, esse ambiente tradicionalista, gestando esses primeiros historiadores da gnose modernos, né. Então, essa é uma distinção muito refinada que a gente precisa fazer aqui, que é a seguinte: o argumento principal desse livro, deste autor, que é O Pilar e o Sicômoro, ele é um livro malíssimo. Eu li, é um livro malíssimo, porque ele é totalmente feito de argumentos de autoridade do início ao fim, o que então é uma falácia.
O que acontece é justamente que ele pega, por exemplo, e diz que a gnose ela não existe enquanto definida por esses historiadores e especialistas, porque a igreja nunca a condenou. E, por exemplo, ele pega algumas encíclicas de Bento XIV, e creio também de Pio XII, falando bem de Dante, então dizendo que Dante, na realidade, não poderia ter sido um gnóstico, que a igreja falou bem, o que na realidade não, porque a igreja não tem, porque o magistério da igreja, ele toca em questão de doutrina, em fé e moral, e ciência, literatura, teatro, isso seria a matéria segunda, matéria disciplinar, que só tem valor pressupondo que exista algo de matéria doutrinal anterior, né, como só que na realidade não. Então, ou seja, podemos, por exemplo, contestar quando Pio XII fala sobre o Big Bang, fala sobre coisas relacionadas à ciência em termos científicos, porque a igreja não legisla sobre termos científicos. Por exemplo, a terra plana, né, o Frei Tiago, por exemplo, ele queria tornar a terra plana um dogma. Só que isso é uma imbecilidade absurda, monstruosa, porque a igreja não tem poder para definir uma questão científica, ela simplesmente não tem. O que foi condenado no passado foram doutrinas que se mesclavam, por exemplo, ao heliocentrismo, por causa de Giordano Bruno, por exemplo, e que mesclavam então a doutrina heliocêntrica com, que é uma teoria científica, não uma doutrina de fé, muito menos de moral. Então eles, vamos lá, mesclavam teorias científicas com doutrinas esotéricas condenadas pela igreja, ponto. Porém a igreja não falou nada sobre teorias científicas, porque ela não tem o poder de definir coisa em questão de âmbito científico. Tanto que um grande amigo, por exemplo, de Galileu Galilei, seu melhor amigo, por exemplo, era o Roberto Bellarmino, né, São Roberto Bellarmino, que incluso o apoiava. Então, na vamos lá, né, convenhamos. Não, é impossível que a Terra plana seja um dogma de fé segundo o próprio magistério da Igreja Católica. E para quem quiser entender isso, por favor, veja um curso sobre a crise na igreja. Porém, é impossível porque a igreja não fala, Cristo não deu autoridade aos apóstolos para falar sobre questões científicas, porém essas questões sobre fé e moral. É isso, acabou. Então, o que eu queria dizer aqui, só para finalizar essa pequena digressão, é o seguinte, que justamente desse mesmo modo nós poderíamos sim criticar Bento XIV, Pio XII, quando eles falam sobre Dante, por exemplo, elogiando enquanto literatos, enquanto eruditos, enquanto historiadores, enquanto estudiosos, porque o que eles deram não foi magistério, porque o magistério implica, mesmo magistério meramente autêntico, ele indica uma continuidade com o magistério ordinário universal, ou seja, aquilo que sempre foi crido e sempre foi ensinado, e toca e pressupõe fé e moral. Ou seja, como não é sobre fé e moral e não é sobre doutrina, e não é uma repetição daquilo que sempre foi ensinado, pelo contrário, é apenas então, resumidamente, a sua opinião sobre um determinado autor. Ele não vai canonizar em âmbito literário Dante. E os elogios foram em âmbito literário, não foram em um âmbito doutrinal. E apenas disse, por exemplo, que expressava muito bem a fé católica, porém isso é a sua opinião. Outros podem ver, justamente, que entre as letras estranhas, como o próprio Dante dizia que na letra estranha tem o um mistério, né, uma chave para um mistério. Ou seja, isso aqui fazendo uma paráfrase do próprio Inferno de Dante, né, da Divina Comédia. Assim, o que nós vemos, resumidamente, é o seguinte, que este livro deste Cellier, né, é péssimo, porque ele só se vale de argumentos de autoridade, e a igreja de fato, ela não é porque Pio XII ou Bento XIV falaram bem de Dante que ele é bom, porque isso não toca o magistério da igreja. Agora, isso está too much, entende? Isso é uma concepção do magistério da igreja anômala àquilo que é o magistério da igreja propriamente dito. Isso na realidade foi doxa, foi opinião, que não recebe, que não é tão infalível, muito menos, e não está isento de erros. E agora, é justamente isso que eu gostaria de dizer para vocês, e é isso que o livro do próprio professor Orlando trata muito bem, citando, por exemplo, Hans Jonas
e outros historiadores de diversas ele tem diversas citações bibliográficas, né, é um livro muito bom, e isso que era uma disputa entre os historiadores, é sobre essa concepção que nós vemos hoje de gnose. Ou seja, essa concepção que nós vemos hoje de gnose moderna, ela é o seguinte, e prestem atenção nisso, a gnose moderna, essa concepção que nós temos hoje, essa definição que nós temos hoje, ela é moderna no sentido do entendimento, não que porque nós não podemos ser subjetivistas, por exemplo, seria como o gato de Schrödinger: "Ah, ele está vivo ou está morto? Ah, isso é questão de percepção". Não, isso é uma questão objetiva, porque mesmo se eu não souber ou se eu souber, na verdade, o sujeito conhecedor não altera aquilo que é conhecido. Eu não sei se ele está vivo ou está morto, mas ele só pode estar ou vivo ou morto. A minha percepção não alterará a realidade. Isso justamente dentro dessas concepções de Heisenberg e da ciência moderna, junto com a teoria de Schrödinger, derivam justamente desta concepção panteísta e gnóstica de que é o sujeito conhecedor, subjetivista, personalista, que define a realidade, e não a realidade ela mesma que está dada ao sujeito a conhecer, né. Ou seja, é uma descontinuidade justamente com o tomismo, que implica uma adesão justamente à realidade, né. O realismo tomismo, uma adequação do intelecto à realidade, o que é a sobriedade que sempre foi feita. Então, na realidade, no momento em que nós damos uma descontinuidade e afirmamos au contraire, que na realidade é o sujeito conhecedor que altera a realidade, nós invertemos as coisas e por isso que nós não podemos dizer que um pensamento moderno ele é pensamento apenas de um modo grosseiro, porque na realidade ele é uma imbecilidade moderna, porque é uma tonteria, resumidamente. Então é por isso que a partir destes raciocínios tortos, que mesmo as ciências humanas e ciências matemáticas e ciências que exigem precisão, recebem uma descontinuidade muito grande depois do copernicanismo na questão metodológica, porque eles se baseiam sobre falsos princípios, que levam, portanto, a falsas conclusões. E é por isso que nós vemos, por exemplo, os próprios na física quântica, né, que é resumidamente tem muito de magia hoje em dia, que eles intentam transformar a realidade justamente a partir do sujeito conhecedor. Então, dão ensejo, por exemplo, a teoria, inclusive, de multiversos e tudo mais, né. Ainda assim, tudo isso, tudo que eu estou falando aqui, isso justamente não existe, isso é algo fora da casinha, fora da realidade. Então, pelo contrário, o que acontece é que conhecendo ou não a historiografia, o magistério, aquelas heresias sempre estiveram presentes. Queira nós tenhamos conhecimento delas, estejamos atentos a elas ou não. E o caso é que nós não estávamos. E a historiografia moderna, justamente como o professor Orlando prova, ela chegou num refinamento, numa conclusão muito precisa de que, na realidade, nós podemos ver que a esta gnose, que foi condenada pelo magistério da igreja, que podemos dizer que seria a gnose histórica, ou seja, a gnose, por exemplo, de Basílides, a gnose de Valentim, a gnose de Mani, né, que na verdade também é o maniqueísmo, e muitos historiadores, inclusive, diziam que a heresia por detrás de todas essas correntes ditas gnósticas seria o por assim dizer, a religião do homem seria o maniqueísmo, né, o dualismo entre um Deus bom e um Deus mau. Por exemplo, entre o Deus criador, que seria um demiurgo, um Deus fraco, e o Deus do Novo Testamento, por exemplo, que seria um Deus bom como Cristo, que desceu para redimir a humanidade, né. Então, que na realidade ele não seria Deus, só que ele seria, né, um eleito, ele seria um eon, ou uma espécie de arconte, de anjo, que desce à terra para dar a possibilidade dos homens de se redimirem.
e deles também tornarem-se deuses, porém não secundum quid, não segundo a graça de Cristo, a graça salvífica, porém simpliciter, de serem realmente, literalmente, deuses. Então, isso, claro, não pode ocorrer, porque é necessário que haja somente um Deus, como o próprio Sócrates, em vários dos seus diálogos, como nós vemos na República de Platão, por exemplo, que uma das razões, por exemplo, da condenação de Sócrates seria falar contra os deuses da cidade, porque ele próprio chegou na conclusão que, veja, é impossível que haja muitos deuses, porque um deles existiria na percepção que o outro tivesse algo de falho. Então, se nós podemos, a partir da busca, por exemplo, pelo belo, do verdadeiro, do moral, isso não pode estar circunstanciado em por exemplo, em um único evento, como o próprio Sócrates dizia: "Ah, o que que é coragem? Não, coragem é um soldado que vai à guerra e não tem medo". Ok, só que se uma mãe se sacrifica pelo seu filho, isso não é coragem? Ah não, isso também é coragem. Mas então se a definição de coragem é isso, não pode ser aquilo. Assim, a coragem, na realidade, é justamente hum, isso agora sim do Platão, justamente em Sócrates, Platão, né, na República, seria, portanto, uma qualidade que existiria em sumo grau, em, se podemos dizer, no ideal, não é? E este ideal é aquele pelo qual todas as criaturas gozam, né? Só que por participação neste ideal, não per si, porém por participação neste ideal, né? E que nós, justamente com o primeiro motor de Aristóteles, sabemos que é Deus, ou seja, que Deus, entre os seus principais nomes divinos, né? Com o próprio São Tomás comentando o Pseudo Dionísio, nós chegamos à conclusão que a maior qualidade a se atribuir a Deus é a qualidade de bom. Então, Deus, ele é bom. Por exemplo, a criação é uma prova da bondade divina. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma caneca, né? Eu tenho uma caneca aqui. Vocês estão vendo, né? Tem uma canequinha, tudo mais. hã, e a gente pode dizer que ela é bonita. Só que o que que é preciso que essa caneca seja antes de poder decretar que ela é bonita? Que ela exista. Então, o primeiro bem, e é isso que a gente está dizendo de analogia, e são os graus de participação em Deus, por exemplo, hã, é justamente um bem que ela tem, que é o de existir. E depois, a gente pode dizer que ela é bonita, ou que ela é feia, que ela é grande, ou que ela é pequena, não é? E assim, essa é a grande distinção que nós podemos fazer. E esse é o grande problema gnóstico, que é o problema do mal e o problema da analogia. E uma grande dificuldade intelectual, isso para todas as questões na crise da igreja, para qualquer estudo que vocês forem fazer na vida, o grande problema das pessoas é que elas querem uma solução simples. É que elas querem aceitar tudo rasgado e simpliciter. E na realidade, a solução, na maioria dos casos, é justamente por distinção. Porque o primeiro ato da inteligência humana é distinguir. Por exemplo, vou dar um exemplo de distinção, é que isso daqui é um celular e, como vocês podem ver, ele não é um iPhone, ele é um Samsung. Pronto, agora eu estou conhecendo um pouco mais esse celular. Por exemplo, eu gostaria muito que ele tivesse 1 TB, mas ele só tem 128 GB, o que me deixa sempre apertado com espaço na memória, eu tenho que sempre ficar apagando coisas da minha galeria, o que é muito chato. Porém, agora eu já conheço que, ele tem 128 GB, ele não gosta dessa qualidade que seria ter espaço a ter 1 TB, infelizmente, mas somente 128 GB. E pronto, ele tem uma câmera com, não sei, 12 megapixels, enfim, discernindo, distinguindo, discriminando, chega-se a o conhecimento, né, cada vez melhor de um objeto. Então, essa capacidade de não dizer nem sim nem não, porém de, antes de chegar a uma conclusão, de distinguir, até que nós conseguimos chegar a uma conclusão que seja em estado de arte, ou seja, refinada, é isso que faz com que a maioria das pessoas sejam medíocres ou ignorantes. É isso, essa a gente poderia dizer, se eu fizesse um curso aqui rápido ano passado de vida intelectual, eu poderia dizer que 95% dos erros é porque as pessoas querem algo simples, simplíciter, sem necessidade de distinção, sem necessidade de fritar a cabeça, e isso não existe.
Isso não existe, isso só pode existir no paraíso quando só se tem a Deus a conhecer. Neste mundo, justamente, não. Porque nós temos que nos valer das coisas criadas que estão distintas uma das outras, que são diferentes, para chegarmos até Deus. Como diz São Paulo em Romanos, porque neste mundo, porque nós não somos anjos, nós não chegamos a Deus diretamente, mas nós chegamos às coisas incriadas, das realidades incriadas, por meio das realidades criadas, por analogia. E essa é a questão do mal, ou seja, que tudo que é criado tem certa qualidade, a princípio, justamente por ser criado, porque senão não gozaria de nenhuma qualidade. Por exemplo, não existe então o frio. O frio é uma ausência do calor. Assim, não existe a escuridão. A escuridão, ela é uma ausência da luz. Então, retomando Santo Agostinho, assim, resolvendo a questão do mal. E é muito importante citarmos Santo Agostinho, porque Santo Agostinho foi maniqueu. Ele estava preso, encarcerado no problema do mal antes de se tornar cristão. Essa é a grande problemática do porquê que o mal existe. Então, o problema do mal é o problema, de certo modo, que inaugura o problema gnóstico. Agora, não apenas a gnose panteísta, porém a gnose refinada e profunda. Por quê, meus amigos? Por quê? Muito simples, muito simples. Porque aqueles grosseirões que têm a Deus pelo ventre, que querem gozar do mundo e precisam então criar um cope metafísico, resumindo, justificando todos os vícios, as imoralidades, as impurezas deles, para amenizar a consciência deles. Então eles precisam inventar o humanismo, o iluminismo, eles precisam inventar justificativas como o Marquês de Sade, que precisava então criar toda uma doutrina filosófica para justificar o seu interesse masturbatório, resumidamente. Esses são aqueles que na realidade, eles veem nas possibilidades da realidade uma cap uma vida tão boa de ser gozada, que eles querem ficar nesse mundo mesmo e não querem ver nada além desse mundo. Então, pela questão subjetiva na criação, que é por não serem capazes de ver a beleza por analogia, ou seja, uma mulher é bonita porque ela está justamente participando da beleza divina. Então, que é uma qualidade divina. Portanto, essa mulher é bonita segundo um quid. Porém, não, eles querem gozar dessa beleza imediata por si mesma, per si. Então, essa mesma intenção, então, esse mesmo problema moral na natureza humana é a causa das gnoses, seja grosseiras, panteístas, sejam refinadas, propriamente gnósticas, por excelência, por antonomasia de definição, que nós já vamos tratar mais para frente. Porém, esse desejo subjetivo, vendo a realidade como boa, é o que faz com que esse panteísmo exista. E agora, por outro lado, nós temos aqueles que, um pouco mais acordados, eles veem que na realidade, por assim dizer, entre comillas, né, entre aspas, que a realidade é cheia de maldade, de malícia, de guerra, de perversidade, e que na realidade então, não posso concluir outra coisa senão que a realidade é má, que a criação é má. Ou seja, eles não são panteístas, porém eles são gnósticos, porque eles veem na quantidade, nas diferenças, um mal, no seguinte sentido, que eles não veem isso nem numa possibilidade de tornarem-se deuses, porque aqueles que são panteístas, eles acham que, na realidade, a divindade está na natureza, em Pan, né, por exemplo. Então, eles veem que a natureza tem em si mesma as propriedades para que nós tornemos-nos deuses e, por outro lado, aqueles gnósticos, eles veem que é na negação da natureza que nós poderemos libertar essa divindade aprisionada e tornarmos-nos, por fim, deuses. O que significa que a realidade, e aqui há uma contradição, performática, porque ao final, redimindo a realidade, tornar-se-á a realidade boa. Então, na realidade, você se vale do espírito, mas porque você na realidade quer gozar do mundo. Ou seja, os rituais purificadores que os valentinianos faziam de ficar em jejuns
até que eles, por exemplo, tornassem-se homens espirituais, segundo a sua definição, a sua concepção, para que depois de serem homens espirituais, eles pudessem cometer qualquer tipo de atrocidade sem, na concepção deles, pecarem, porque eles já estariam tão unidos à divindade que eles poderiam fazer qualquer perversão que não teria nenhuma consequência para a alma deles, porque eles já seriam puros para sempre, né, porque eles já teriam unido a sua essência, a essência divina, já seriam deuses, né. Não por participação, justamente porque eles não acreditam em analogia, porém simplística, já seriam literalmente deuses, né. Então esse é o problema dos outros gnósticos, que são os gnósticos propriamente ditos, que eles veem a maldade na humanidade e eles só podem chegar na conclusão que na realidade, que o Deus que criou o mundo material, ele é mau, ele é um demiurgo, e na realidade o Deus verdadeiro é o nada. Por exemplo, é aquela concepção gnóstica que também se encontra na cabala do Ein Sof, né, que eles interpretam, por exemplo, em Gênesis, que o nada, referido-se em Gênesis, que no início era nada, que este nada era Deus. Ou seja, eles não interpretam que Deus é aquele que atuou sobre o nada fazendo a criação ex nihilo. Porque o nada propriamente ele não é nada, realmente, o nada é uma ausência de qualquer coisa. Então é como multiplicar zero, somar zero, zero mais zero, zero vezes zero, zero dividido por zero vai dar sempre zero, infinitamente. Porém, numa perversão da realidade, eles querem interpretar que, pelo contrário, Deus, do Antigo Testamento, sobretudo, e essa é a concepção maniqueia, que ele seria mau, justamente seria mau, porque a criação é má. E na realidade o que é bom é o espírito, e não o que é criado. Então, justamente, há um segundo Deus, um Deus, por assim dizer, que ele é identificado com nada, porque ele é contrário à criação, porque que ele está aprisionado, por assim dizer, com partículas divinas dentro da matéria, e que assim cada uma tendo essa partícula divina, conseguindo unir-se a esta divindade cada vez mais, tornar-se a Deus de modo a poder criar novos céus e novas terras e ao final, ao fim e ao cabo, recriar este mundo para ser um mundo perfeito. Ou seja, na realidade, eles veem o mal subjetivo, porém eles se dizem espirituais, porém eles também são materialistas, porque eles querem se valer do espírito enquanto instrumento para uma organização deste mundo material, enquanto finalidade da humanidade. Então, nenhum dos dois, na realidade, admite uma realidade espiritual que organiza a realidade natural, de modo a que o seu objetivo, a sua finalidade seja uma união com Deus verdadeira. Porém, tornar-se Deus simplíciter e, como deuses, por assim dizer, arrumar, consertar os problemas do mundo. Então, é por isso que eles se dizem espiritualistas, só que da boca para fora, porque no final também são materialistas, só que menos grosseiros. Então, é isso. Esse é o grande vício dos gnósticos e o maniqueísmo, no qual estava preso Santo Agostinho, justamente essa tendência maniqueia, que muitos historiadores, como acabei de citar, consideravam que a principal heresia era o maniqueísmo, o que é falso, porém o que está próximo de ser verdade, porque o maniqueísmo é essa tendência que nós vemos na gnose, de ser uma gnose exotérica, ou seja, para massas, que é o panteísmo, e a gnose esotérica, que é para poucos. Ou seja, que, em realidade, esses historiadores tinham razão em atribuir esse vício cárcico ao maniqueísmo, porém não simplista, porém secundum quid, do mesmo modo que Santo Agostinho, antes de se tornar puramente cristão, católico, ele ficou preso neste dualismo maniqueu. Por quê? Porque o que o Orlando Fedeli faz essa distinção para finalizar toda essa grande construção, o que acontece é que, como o Orlando Fedeli muito bem explicou, existe essa tendência e este ensino que ele é exotérico para massas e esotérico para os eleitos. Ou seja, que num grau externo, os hereges, eles ensinam que o homem pode redimir a si mesmo. Porém, num grau mais interno, eles já veem que a criação é má e, na realidade, é necessário o homem desfazer-se, né, reduzir-se no espírito, entre aspas, para conseguir então redimir a matéria e poder assim tornar-se Deus. Ou seja, são 2 caminhos que levam à mesma finalidade, que é essa língua bifurcada da serpente. Então, o que acontece é que o maniqueísmo ele está presente no gnosticismo na questão da praxis, da difusão da doutrina gnóstica ao longo da história. Ou seja, para algumas pessoas, para alguns eleitos, é o esoterismo propriamente gnóstico, que é anticósmico, que odeia
a matéria. E para o grosso da população é o panteísmo, que ele é grosseiro, que ele toca nas paixões humanas e que ele, na realidade, diz que a matéria é boa e é o suficiente para que possamos viver felizes neste mundo. Então é isso. E na realidade, a solução católica é da caridade, ou seja, quer ver as diferenças enquanto meios para se atingir a Deus pelo exercício da caridade, ou seja, que aquele que é rico, ele tem não por si mesmo, porém, porque Deus, através da sua providência, assim dispôs, para que o rico ajude o pobre e para que o pobre obedeça ao rico e seja humilde. Então, e para que aquele que é belo, ele então possa demonstrar que Deus existe através da sua beleza. E assim sendo, ou seja, que as diferenças existem enquanto meio material para o exercício da caridade, porque das coisas criadas vamos às coisas incriadas, como ensinou São Paulo. E assim, o livro do Paul Celan é muito ruim, justamente porque ele tenta dizer que a gnose ela não existe enquanto concepção propagada por esses historiadores modernos, porque a igreja não a condenou. Porém, ela a condenou sim, em diversas ocasiões, quando condenou o esoterismo, por exemplo. Então, justamente os esotéricos, né, ou seja, o esoterismo, matérias indiretamente, por assim dizer. Resumidamente, o argumento deste autor é terrível justamente porque ele tenta dizer que esta, então, conspiração sugerida por estes historiadores nunca existiu e que, pelo contrário, na realidade, porque a igreja nunca condenou formalmente esta conspiração, é porque essa conspiração nunca existiu na realidade, né? Que é uma grande falsidade. Justamente porque a igreja condenou o esoterismo, condenou a maçonaria, com essas doutrinas que, por exemplo, são panteístas e, ao fundo, gnósticas. E assim, dando um exemplo, e essa é a evolução que se deu, não numa novidade, porém na compreensão mais profunda deste ramo histórico das heresias, que, como o professor Leandro Fedeli ele demonstra citando diversos historiadores, é que eles chegaram na conclusão, depois de concluir que não era nem o maniqueísmo, nem o panteísmo, porém, na realidade, é a gnose que engloba os dois e que se vale do maniqueísmo enquanto uma praxis, ou seja, para alguns você tem que dizer A e para outros tem que dizer B. Para os mais carnais você diz a doutrina panteísta, para os mais intelectuais você diz a doutrina pseudo-espiritualista, justamente que a matéria então seria na realidade má. Assim, você vai conseguir ter uma doutrina que é expansiva o suficiente para agradar ambos os lados, tanto a gregos quanto a troianos ao mesmo tempo. E essa é a distinção fina, refinadíssima que o professor Leonardo Fedeli é capaz de fazer, e assim é que desbanca essa noção falsa de se valer do magistério da igreja, instrumentalizando para dizer que essa conspiração gnóstica não existe, que na realidade ela existe justamente, de que, pelo contrário, a igreja não condenou essa nova, por assim dizer, concepção, identificação da gnose, enquanto um movimento, não é? Ou seja, este movimento de grupos que ora surge e ora desaparece, ora ressurge com outro nome, por exemplo, a gente vê os eons, as cisígias, vários termos que, dependendo das culturas, eles tomam outras formas externas, outros termos realmente, outros nomes, para se referir às mesmas doutrinas, no fundo. E esse movimento não foi condenado, e a igreja condenou apenas a gnose enquanto heresia nos primeiros hereges, não é, da cristandade, justamente porque ainda não tinha tempo, porque isso foi no decorrer dos séculos da cristandade, para identificar, né, na decorrência dos séculos, que esse fenômeno está se repetindo, enquanto fenômeno humano e moral. Isso não mata que o fenômeno ele exista porque não foi condenado. Na realidade, a igreja condenou o esoterismo, condenou a gnose, condenou a maçonaria, justamente por essas razões, essas doutrinas panteístas, e depois, no fundo, justamente, como nós podemos provar aqui que a gnose ela se dá por graus, né? Por isso essa característica maniqueia aparente, porque na realidade você está na sua praxis doutrinária, no seu modus agendi, a própria maçonaria, que tem graus, ou seja, no primeiro grau você tem ali o Gadu, por exemplo, que é o arquiteto do universo, e isso é o panteísmo puro e simples, e essa necessidade de aderir, no mínimo, a um deísmo, né, não a um ateísmo, porque isso já seria contra os princípios aparentes da maçonaria, justamente, e depois você tem já nos últimos graus algo que está muito mais cerca da magia e muito mais próximo do satanismo propriamente dito, do luciferianismo, algo mais explícito, que é um ódio à criação, que é justamente o gnosticismo, que no fim ele acaba
indo para a magia e para o satanismo e, se não o satanismo explícito, ao luciferianismo, né. Uma outra distinção que poderíamos fazer, feita por Antoine de Motef, né. Porém, é isso, resumidamente. Então, Orlando Fedeli, ele é o melhor, nesse sentido que ele faz essa distinção finíssima, refinadíssima, e que é a melhor capaz de identificar ao longo de todo o período da história, realmente um surgimento e ressurgimento, um desaparecimento, um ressurgimento da gnose, seja no panteísmo, seja no nas outras vertentes mais gnósticas, né. Sobretudo, por exemplo, mais explicitamente, essas outras gnoses na Renascença. Assim, esse é o apelo geral que eu gostaria de fazer aqui, e essa é a diferença, portanto, de uma gnose, retomando o início desse vídeo, histórica, que seria a gnose condenada pelos papas e pela igreja, no princípio da cristandade, pelo magistério da igreja, e depois esse movimento gnóstico, que é um movimento cíclico e cárcico, que se referindo a rios no leste europeu, nos Balcãs, que eles aparentemente desaparecem, porque eles entram nas montanhas e depois reaparecem em outro lugar. Ou seja, são desaparecimentos aparentes e, na realidade, eles reaparecem com outros nomes, outras doutrinas, outras capas, não é? Só que no fundo, se a doutrina for investigada minuciosamente, é isso que os historiadores eles chegam nessa grande conclusão, que em realidade, ao final, ao fim e ao cabo, é uma mesma coisa, só que com outros nomes. É como que um rebranding em marketing da mesma marca. E assim ela pode se vender aos clientes do grupo A, que são os mais carnais e grosseiros, como um panteísmo, um culto ao corpo e aos prazeres, ou ao grupo B, os mais gourmet, né, os, por assim dizer, os gourmetizados, pode se vender como um gnosticismo para eleitos, para alguns, que já venderia um ódio à matéria, um ódio à criação, porém que no final entra nessa contradição performática, porque o que ela faz é uma redenção da matéria, só que por meio de uma pseudo-espiritualidade. Assim, tentando, como todos os outros, colocar a salvação do homem neste mundo, nesta vida, né? E então esse é o erro gnóstico que tem que ser combatido justamente pelo exercício prático da caridade. É algo muito simples, porém o orgulho não nos deixa entrever as coisas mais fáceis da vida, né? Porque a beleza reside na simplicidade e o orgulho nos leva para longe da verdade, justamente porque nós queremos criar nossos próprios sistemas, nossas próprias grandiosidades, grandiloquências e acabamos por nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E como não há nada de novo sob o sol, esse é o grande vício gnóstico que também engloba o panteísmo, que acontece desde os primórdios da humanidade, que se dá justamente pela vaidade. E também, claro, por interferências não raras vezes dos próprios demônios, porque o que eles querem é se perder a humanidade, né? Assim, por exemplo, citando São Justino Mártir, há sementes de cristandade nas filosofias pagãs, porém não nos cultos pagãos, porque os cultos pagãos, eles são justamente manipulados pelos demônios. Como diz o próprio São Justino Mártir, eles, os demônios, sabiam que ele viria, ou seja, Nosso Senhor. E assim por isso eles buscaram nublar a sua vinda, ou seja, por isso que há mitos, por exemplo, que são tão similares a Cristo, justamente porque é uma macaqueação, por exemplo, com Cristo. Podemos pegar a Asclépio dos gregos, podemos pegar o próprio Hércules, podemos pegar Siegfried ou Sigmund, não é, dos mitos nórdicos e também eslavos, né, porque nesse este mito então ele, está nas 2 mitologias, que todos eles, fazem paródia de um homem que nasceria de uma virgem, que seria filho dos deuses, e assim que tornar-se-ia Deus por suas próprias mãos. Isso é, de fato, tanto, de certa maneira, como São Paulo fala, um apelo da criação para se redimir, quanto isso, por influência demoníaca, é justamente o meio de que, vindo o próprio Messias, eles não o reconhecessem, né? Como diz São Justino Mártir, portanto, porque esses modernistas gostam tanto dessa citação das sementes da das filosofias pagãs, né, podemos citar também o mesmo São Justino Mártir, falando que os demônios agiram na providência da história justamente para tentar colocar elementos que fossem mais difíceis, justamente, de identificar a verdadeira religião no futuro. Por isso, por exemplo, que tantos historiadores modernos, das historiadores da religião, por exemplo,
tentam, encontrando semelhanças com os paganismos, dizer que o cristianismo não passou de uma cópia. Na realidade, o contrário, os paganismos copiaram muitas das vezes, por influências demoníacas, a verdadeira religião. E é isso, porque o homem, quando se dá ao poder dos demônios, ele, e como todas as religiões dos pagãos são, como todos os deuses pagãos são demônios, não é? Então, nós não podemos senão concluir isto, resumidamente, algo que possa ser salvo nas filosofias pagãs, sendo batizadas, porém não nas religiões pagãs, né? Resumindo. Então, isso, dessa maneira, nós podemos agora, para fechar e encadear tudo, é isso, é esse vício moral dentro do homem que leva ele, ou por gostar demais da criação e não querer vê-la, por analogia, como um caminho, uma escada, né, até Deus, ou vê-la tão maléfica, tão má, que não se consiga encontrar nada de semelhante a Deus na criação, ou aquele ideal que se tem de Deus, justamente por ver tantos males na criação. Portanto, teríamos de rejeitá-la como sendo obra de um demiurgo e não do Deus verdadeiro. Desta maneira, seja por um lado, seja por outro, nós chegamos na religião do homem, que é o antropoteísmo, e que indica o curso da gnose ao longo dos séculos e milênios, ou seja, é justamente ou por uma via direita ou por uma via esquerda, tentar fazer com que o homem seja redentor de si mesmo, negando qualquer Messias. E aquele vício primordial que estava já profetizado na tentação oferecida da serpente a Adão e Eva de comereis esses frutos e serão como deuses. Então é isso, essa é a primeira digressão, então, entre a gnose histórica e a gnose, por assim dizer, realmente existente, que é a que existe nos dias de hoje, que é senão que uma mutação, um câmbio de termos, de nomes, de talvez refinamento dessa dificuldade moral que existe no homem e que o leva, por causa do vício e por causa também do próprio culto e influência dos demônios, em alguns séculos de ressuscitarem essa heresia, seja por um lado, seja por outro, né? Seja por via positiva, seja por via negativa, seja por gostar muito da criação demasiadamente, o que seria já a vaidade, seja por odiar demais a criação por ver nela tantas falhas, que seria, claro, uma impiedade com Deus que criou as coisas numa determinada ordem, em que se há dificuldades, elas se dão como uma punição, seja pelo pecado original, e em consequência da possibilidade do homem de obter méritos para a vida eterna, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, se valendo das diferenças, não para optar por um aniquilacionismo, como nós vemos no budismo, por exemplo, tibetano, em que deve-se aniquilar as diferenças, porque as diferenças são causa eficiência da dor, mas pelo contrário, se valer das diferenças como uma justificativa para que possamos, assim, abraçar as dificuldades em meio à vida eterna, ou seja, para que possamos obter, através das dificuldades, méritos. Do mesmo modo que a uva deve estar atada à videira, que de certo modo a machuca para colocar com as suas raízes no chão, porém que lhe dá toda a possibilidade, a amplitude para o seu crescimento e o seu desenvolvimento, para que possa então dar o fruto, né, que é a uva e é o vinho. Portanto, é isto. Este é um resumo da gnose e dos seus da gnose histórica e da gnose contemporânea e da sua atuação, desenvolvimento e degradação ao longo na história. E depois vamos falar também, claro, das suas subdivisões e divisões que são inúmeras e infindáveis. Porém, essa é a principal digressão, a principal diferença, né, entre a gnose estudada enquanto formalmente essa tendência, tanto negativo quanto positivo, que poderia ser ilustrada, por exemplo, para finalizar, com Édipo Rei, em que Édipo é um homem que tenta alterar seu destino com as próprias mãos, justamente indo contra uma profecia de Apolo, já deixando claro o seu caráter apolíneo. Tanto, por outro lado, o próprio Tiresias, no seu mesmo mito de Édipo Rei, que era cego, inclusive, porque ele via que a criação era falsa, justamente porque ele não via como um caminho para Deus, porém, pelo contrário, a criação, então, sendo uma falsidade, né, sendo tudo nuvens e desvios e não caminhos, até a divindade. Então, justamente por isso que ao final, e isso o Otto Maria Karpov fala muito bem, é que explicando a história da literatura universal, que todas as tragédias gregas podem resumir-se a métodos apolíneos para chegarmos a fins dionisíacos, ou seja, porque o próprio Édipo, se vocês leram o mito, mas já antecipando, ele
vendo as tragédias que ocorreram contra si, acaba por tirar da capa de rei que ele tinha, o que é interessante, né, esse poder sobre a criação que ele possuía enquanto governante, ele tira a capa e com os agulhões que utilizam-se na capa para que ela esteja, fixa, né, em seu corpo, ele coloca contra os próprios olhos para ficar cego, acabando ao final por estar tão cego quanto Tiresias, e tendo uma das suas filhas para guiá-lo, né. Essa filha representa então justamente a sua alma, supostamente, que seria a única capaz de enxergar a verdadeira realidade e por guiar o homem nesta vida, e não os seus olhos, carnais. O que até é possível uma interpretação depois cristã nesse sentido, claro, isso não sendo um anacronismo, porém uma boa interpretação, ainda assim, o que representa ao final é justamente isso que o próprio Nietzsche enxergou no seu primeiro livro, sobre o espírito apolíneo e dionisíaco, é que já havia este fatalismo nos gregos desde o princípio e que esta era, como o próprio Orlando e os demais historiadores concluem, esta era a religião propriamente dos intelectuais na Grécia, ou seja, a religião dos eruditos. Porque, se formos ver, todos os deuses, seguindo este panteísmo grosseiro, porque são, como o próprio Sócrates, através de Platão, explica, por serem mais de um, implica que se há mais de um deus, é porque, na realidade, eles são falsos deuses, porque, na realidade, eles possuem falhas que não seriam próprias de um deus que é criador do céu e da terra, que é onipotente, onisciente, onipresente, que não poderia ter, por sua própria definição de ser Deus, falhas. Portanto, é por isso, inclusive, que Sócrates, no seu julgamento muito interessante, ele troca o termo e para de falar de deuses de um modo em foro externo, né, para a compreensão dos gregos, em plural, e passa a dizer que será julgado pelo único Deus, em singular, o que é muito interessante, tratado pelo padre Henry Thornby, né, com bastante interesse no seu livro sobre as conexões entre o Império Romano e a Igreja Católica, que é um livro que nós traduzimos e vamos vir a publicar no futuro próximo, né. Ainda assim, é algo muito interessante, então, que visto pelo próprio Sócrates, que esses deuses, por serem mais de um, portanto, eles não poderiam ser deuses verdadeiros, porque a existência de mais de um implicaria que algum deles possui um defeito, o que não é próprio da divindade. Portanto, se possui um defeito, é porque são falsos deuses. E, portanto, esta falsidade desta religião romana, dessa religião dos pagãos grega, romana, externa, que é panteísta, ela leva justamente a uma conclusão mais racional, de fato, apesar de também errônea, na falta da revelação, né, que só viria com Cristo, leva justamente a essa conclusão gnóstica mais profunda dos intelectuais de que, na realidade, a matéria seria má. E que, na realidade, se nós formos pegar a história de Édipo, ele começou sendo profetizado o seu destino trágico por Apolo. Então, não importasse o que ele fizesse, nada mudaria. Então, na realidade, é porque os deuses querem que a criação, que a vida seja assim, supostamente. Portanto, através então, depois de passar pelos prazeres humanos e perceber a falsidade neles, a sua finitude, com essas tragédias que lhe sobrepõem, né, que caem sobre Édipo, ele então chega a essa conclusão de se ficar cego igual Tiresias, que era este suposto sábio que já começa sendo cego porque ele nega justamente a bondade na criação, taxa como uma falsidade a priori. E, portanto, deste modo, nos mitos, nas tragédias gregas, nós vemos os exemplificado como realmente exemplar, caso exemplar, essa tendência maniqueia, que é a praxis da religião do homem, que é ou o panteísmo ou a gnose propriamente dita, que ao final leva à conclusão aos mais intelectualizados de que na realidade a criação seria supostamente má. E, portanto, que teríamos que ser tão cegos quanto Tiresias, caso queiramos ser, então, sábios, né, por assim dizer, que essa seria de fato a religião dos intelectuais, né. Que, claro, é uma heresia para na consideração da religião da cidade, porém é uma conclusão mais profunda do que essa religião panteísta feita para todos, né, feita for dummies, por assim dizer. Assim, finalizando com esse caso exemplar, nós temos essas 2 correntes humanas de ou de abraçar inteiramente a matéria ou de rejeitá-la por completo, porém no fundo não por completo, porque você quer, de certo modo, refazê-la, porém com um elemento espiritual que você não obtém de cima, porém que estaria preso dentro de você mesmo, ou seja, que você será o seu próprio redentor. E assim temos essa contradição performática de que na realidade é um pseudo-espiritualismo e não um espiritualismo de verdade.
Da mesma maneira que os espíritas, por exemplo, eles materializam o espírito na medida que eles querem estudá-lo com métodos científicos, como se a alma pudesse ser quantificada, ser medida, por exemplo, o que já pressupõe que a alma seja tão material quanto o corpo. Deste modo, chegaríamos nessa conclusão, afinal, né, de que essas baboseiras, por exemplo, do ectoplasma, de enfim, isso e aquilo. Desse modo, tem um pseudo um espiritualismo e tem um materialismo grosseiro, e essas são as 2 tendências que a alma humana passa na falta da revelação ou mesmo pelos vícios humanos, que conseguem interpretar a realidade sob 2 óticas, ou pelo copo meio cheio ou pelo copo meio vazio. Então, a solução não é nenhuma das 2, porém é aderir a Cristo, é ver a criação não simplista, porém secundum quid, ou seja, uma analogia, um caminho a Deus. Do mesmo modo que o pé de uma mesa não é a mesma coisa que o pé de uma galinha, porém que é um pé, do mesmo modo. Isso é através dos universais. Então, é assim que se dá a resolução do problema do mal com Santo Agostinho e que a igreja, com toda a sua sabedoria, ao longo do tempo foi, através da economia da salvação com a doutrina católica, removendo esses vícios, sobretudo através, claro, do cume da igreja, depois de Santo Agostinho, que é São Tomás de Aquino. Então, por isso que o melhor jeito para não ser um gnóstico hoje em dia é a adesão completa ao realismo tomismo de São Tomás de Aquino. E, para finalizar, é isso. E esse é o movimento cárcico, e essa é a distinção que nós vamos fazer entre uma gnose histórica e uma gnose atual, que não é nada mais que um desenvolvimento dessa primeira tendência no espírito humano que vem desde o Jardim do Éden. Então, desde este começo da humanidade, nós já vemos essa dupla tendência que vai se ora aparecendo, ora desaparecendo, na medida em que a prática das virtudes e o cristianismo, a revelação, a igreja, tem força para fazer justamente com que em alguns períodos de devassidão, por exemplo, e de crise política, isso que o Sergei Rutan, que é um autor que o Anfer cita muitas vezes, um historiador, ele fala de que a gnose era sobretudo vista em períodos de crise política, como nós podemos ver justamente em toda a história, e portanto, é assim, ou seja, quando deixamos de gozar dos prazeres da terra e o que seria o panteísmo, e nós passamos a ter alguma crise, já vem então a tendência ao gnosticismo, né, essa tentação gnóstica, e que seria também avistada, por exemplo, na tendência panteísta no gozo, da mesma maneira, por exemplo, em que o panteísmo a gente pode ver o panteísmo no arianismo, por exemplo, porque o arianismo, que nega Cristo a Deus, ele diz que Cristo não é mais que um sábio, portanto, justamente, ou seja, todos seríamos essa os Cristo seria um eon, Cristo seria um erudito, um sábio, e que só nos ensinou um caminho que todos nós podemos ser como Cristo, certo? Então, não secundum quid por participação dos méritos de Cristo, porém simpliter como deuses. Temos a essência divina. Portanto, assim, mesmo no arianismo, por exemplo, que se deu justamente depois do final das perseguições dos romanos aos cristãos, ou seja, nós vemos então que temos essa tendência, só para exemplificar, com mais um exemplo histórico do arianismo, uma tendência ao panteísmo, e depois uma tendência nas perseguições, por exemplo, nas grandes dificuldades cristãs, ao gnosticismo. Ou seja, ou num lado você vê a bondade, o gozo do império, como agora não tem mais perseguição, e por causa do laicismo você quer aderir ao panteísmo, a mesma coisa no século XX, no século XXI, com as facilidades tecnológicas, com a tentação da tecnognose, com as facilidades econômicas. Então você quer aderir a ir da Marte, a transferir sua consciência para um robô, para um computador, de ser como deuses, de não então vencer a ubiquidade, né, sendo um robô, por exemplo, e vencer o tempo, enfim, é isso. São as 2 tendências, ou a gnose ou a panteísta, a gnose na crise e a panteísta do prazer. Então, essas são as 2 tendências na natureza humana, e esse é o curso da gnose, e essa é a grande distinção que o Sr. Ferri fez, e é isso que eu gostaria de encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, e essa foi a grande distinção que todos devem fazer, entre panteísmo e gnose, e que essa é a religião do homem. É isso. Para mais dúvidas, leiam o professor Federer ou me envie um e-mail. É isso.